Lembrando que esse conteúdo está disponível lá no Aula Paraná. Os objetivos desta aula é compreender as diversas classificações das cadeias carbônicas, reconhecer quando uma cadeia carbônica é aberta ou fechada, né, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada. E fazer algumas atividades, né? Esse é o nosso objetivo de hoje. Nós já estávamos vendo sobre isso, né? Sobre classificação de cadeias, classificação do carbono, e é isso que a gente tem que reforçar aí para a nossa avaliação. Então, para nossa avaliação, esse vai ser o conteúdo, tá? E tudo aquilo que a gente viu em relação às propriedades do átomo de carbono, a, a teoria lá do Wöhler, né? Da definição de força vital, todas essas coisas que a gente viu aí desde o comecinho. Então, tem que estar relembrando aí para a nossa avaliação. Então, cadeias carbônicas, né, é a propriedade que o átomo de carbono possui em formar variadas estruturas ligando-se a si mesmo infinitamente. Então, essa palavra infinitamente é uma propriedade que ele possui, né? Claro que a gente não vai ter um composto infinito, né? Não temos uma cadeia orgânica infinita, mas ele tem essa possibilidade de ir se ligando, né? Incontáveis vezes. Essa aqui é o terceiro postulado, tá, gente? O terceiro postulado diz isso. Os carbonos ligam-se entre si, né, formando um encadeamento. Então, essa definição aqui nada mais é do que o terceiro postulado. Outros átomos também formam cadeias, como o enxofre, o fósforo, o boro, o silício, né? Porém, não formam estruturas tão estáveis como o átomo de carbono. Então, aí a gente percebe a importância do carbono. Bom, essa cadeia que está desenhada aqui, a gente já viu ela em outras aulas. Então, nós temos aqui a presença do heteroátomo, olha. Heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono e de hidrogênio que está no meio de dois carbonos, certo? Esse elemento cloro aqui, ele não é heteroátomo, porque ele não está no meio de carbonos, ele está só grudado, né, colado aqui, ligado com um carbono. E esse oxigênio também não é heteroátomo. Quem é heteroátomo é esse oxigênio aqui. Essa cadeia que a gente tem aqui, ela é uma cadeia aberta. Ela tem as extremidades livres, as pontas que ela possui estão abertas, é claro. Já esse outro desenho aqui é de uma cadeia fechada. Os átomos de carbono, eles estão se ligando entre si, só que chega em um momento que eles se fecham, né? Formando aí aquilo que a gente chama de ciclo, né? Cadeia fechada, um ciclo. Por isso que a cadeia também é cíclica. Vem de ciclo, né? Ciclo é aquela ideia de fechar o ciclo, né? Começa e termina, fica tudo ligado. Então aqui nós temos os tipos de cadeias carbônicas. Isso é importante a gente conhecer. Tem 3 tipos. Eu comentei com vocês aí os 3 nomes das cadeias que a cadeia aberta pode assumir, né? Cadeia aberta. Então, se vocês colocarem lá a resposta aberta, já está certo. Mas dificilmente você vai encontrar em uma questão, essa cadeia é aberta, né? Não, não é uma definição assim tão científica, né? O mais correto é a gente encontrar a palavra acíclica ou alifática, né? Que é mais assim científica, definições mais científicas, mais abertas aí para a gente já está como resposta correta. Então pode assumir esses 3 nomes. E já as cadeias fechadas ou cíclicas e tem as mistas, né? Mista é quando você tem uma parte fechada e outra aberta na mesma cadeia orgânica. Bom, agora nesse momento a gente vai estar falando aí das abertas, né? Das abertas, acíclicas ou alifáticas. Então a definição aí são cadeias que apresentam sempre 2 ou mais extremidades, 2 ou mais pontas, né? Então é fácil de você estar identificando isso. E em nenhum momento a cadeia ela apresenta um fechamento. Até porque se ela apresentar fechamento, ela não mais será aberta.
Ou ela vai ser cíclica, ou ela será mista, tá? Então tem que ficar observando isso no desenho do composto orgânico. Gente, esses três exemplos que a gente tem aqui, ó, essa cadeia ela tem duas pontas, essa cadeia aqui ela tem quatro pontas, essa aqui tem três pontas. Normalmente a cadeia orgânica que tem duas pontas somente, ela é uma cadeia normal, ou seja, ela não é ramificada. Ela só vai apresentar carbonos primários e secundários. Esse caso aqui, ó, primeira cadeia aqui é um exemplo de cadeia normal, que você tem carbono primário aqui e carbono primário aqui, ó, nas pontas. E esses aqui do meio são carbonos secundários. Então, se a cadeia só tem carbono primário e secundário, nós chamamos ela de cadeia aberta e normal. Já essas duas aqui de baixo, a gente já verifica outras situações, ó. Ela já tem quatro pontas, essa aqui, e essa aqui tem três, ó. Esse carbono aqui para nós, ele é terciário. Se apareceu um carbono terciário na cadeia, ela já é ramificada. Então, esse carbono sendo terciário vai gerar aqui para nós uma outra ponta, né, o que a gente chama de radical. Essa cadeia ela já tem quatro pontas. Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado com três carbonos, olha. Três carbonos, ele não é quaternário, porque o outro elemento que ele tá ligado aqui é o oxigênio. Então, esse oxigênio tem aqui a característica também de ser um heteroátomo. Então, nessa cadeia aqui, a gente tem a situação dela ser aberta, ela é ramificada, ela é uma cadeia heterogênea, porque ela apresenta o heteroátomo, ela é ramificada, né? Então, aí tem as características aí que a gente tem que estar notando. A classificação dessa cadeia, então, ficará aberta, ela é homogênea, porque ela só tem, aliás, ela é heterogênea, né, porque ela tem o heteroátomo, ela é saturada, porque ela só tem ligações simples, só tem um risquinho, ela é ramificada, né, então essa cadeia apresenta esta classificação, estas classificações aí. Bom, aqui tem a classificação das cadeias abertas, né? Como a gente comentou, são quatro classificações, sempre a resposta de vocês tem que ser quatro respostas, dizendo o tipo de cadeia carbônica, se é aberta, fechada, né? Mista, e, e afirmando se ela é normal ou reta, ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Então, essa classificação aqui tem que estar em mente para a gente não se perder aí nas classificações. Analisando cada tipo de classificação de cadeia carbônica, temos. Isso aqui vocês já têm no caderno de vocês também, mas depois, só que lá no caderno eu deixei assim de uma maneira bem resumida, né? A gente só citou e depois foi comentando. Aqui já está bem detalhado, então é interessante essas imagens aí para estar estudando. Depois vocês acessem essas imagens para estar aí reforçando tudo isso, né? Quanto à disposição das extremidades. Extremidades são as pontas, né, pessoal? Nós temos aí a cadeia, ela pode ser normal ou pode ser chamada também de reta, uma cadeia reta, né? Não que ela não possa ser uma curva e ter duas pontas também, pode acontecer isso. Mas na realidade, quando isso acontece, por exemplo, se você vem assim, ó, com a sequência de carbonos aqui, chega aqui, ela desce. Ela vai continuar tendo duas pontas, então, na realidade, aqui ela só dobrou, mas ela ainda, você pode esticar ela de novo, né? Só uma questão aqui do desenho, que foi feito dessa maneira, né? Mas na realidade ela é reta. É só uma pegadinha, né? Nesse caso. Bom, então aqui a gente vai ter aí uma sequência, né, de carbonos primários e secundários. É claro que quando isso acontece a gente tem uma cadeia normal, né? Já foi falado isso. Aí aqui tem outros exemplos. Olha, bem interessante a gente observar esses exemplos. Todas essas situações aqui a gente vai ter cadeia reta, né? Embora os desenhos possam ter variações, mas todas elas são retas. Essa cadeia aqui, embora ela tenha três pontas, ó, ela tem três pontas. Ela tem uma ponta aqui, outra aqui
e outra aqui. Mas uma ponta é de oxigênio, então não conta. Então ela continua tendo duas pontas, tá? Essa outra aqui, ó, ela também tem três pontas, ó. Mais uma é de oxigênio, então a gente descarta. Então o que vale é essa sequência aqui, ó, tá? Essa cadeia, ela tem o heteroátomo. Então olha só, um exemplo, aquele exemplo típico, né, do oxigênio aí no meio de dois carbonos. Então esse aqui é o heteroátomo, é uma cadeia heterogênea, né? Essa aqui, ó, tem uma ligação tripla, né? Tem uma ligação tripla, então ela é insaturada. Essa aqui também é insaturada, ó, tem ligação dupla. Essa ligação dupla, como ela está aqui entre um oxigênio e um carbono, não caracteriza ela como insaturada. Ela continua sendo saturada. Outra observação aqui, esse nitrogênio não está entre carbonos, ele está entre oxigênio e carbono. Então essa classificação não entra na heterogeneia, né? Continua sendo homogênea a cadeia. Mesmo caso dessa aqui, ó, homogênea. Então, de todos esses exemplos que nós temos aqui, só essa cadeia é heterogênea, tá? Porque o heteroátomo está no meio de carbonos. Bom, aqui nós temos aí a possibilidade da cadeia ramificada, né? Os átomos de carbono não seguem uma sequência, né? Essa definição, não gosto muito dela, né? O que a gente observa aqui é a presença aí de três pontas, né, e um carbono terciário. O carbono terciário aí, identificando um carbono terciário ou um quaternário, já classifica a cadeia como ramificada, né? Você tem aqui três pontas, mas também pode ter três pontas e a cadeia ser normal, né, como a gente viu. A gente tem que analisar se as três pontas são pontas que têm carbono. Se tiver três pontas que têm carbono, e nesse caso é o que está acontecendo, já é uma cadeia ramificada, né? E esse aqui é o carbono terciário. Ele está ligado com três carbonos. É isso que identifica essa cadeia como sendo ramificada. Mas esses três desenhos aqui, essas três cadeias, elas apresentam ramificação, né? Olha aqui, ó, esse carbono, ele é terciário, ó. Se esse carbono é terciário, a cadeia é ramificada. Esse carbono aqui também é terciário, então ela também é ramificada. Olha outro carbono terciário aqui, ó. Então as três são cadeias ramificadas. E essa aqui, por apresentar ligação dupla e tripla, ela é uma cadeia insaturada. Ela apresenta insaturações. Então a classificação dela fica aberta, homogênea, insaturada e ramificada. Aí, quanto à presença do heteroátomo, né, a gente já comentou isso. A cadeia homogênea não possui heteroátomo entre átomos de carbono. Isso fica bem evidente aqui, ó. Entre. Tem até um asterisco aqui, ó. E afirmando que heteroátomo é átomo diferente do carbono. Só que entre carbonos. Entre átomos de carbono. Essa é a diferença. E os principais tipos aqui de heteroátomos é o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. Então, esses quatro tipos aqui de elementos podem estar se comportando como heteroátomos. Então, fiquem atentos a eles. O S, o O, o N e o P, tá? Existem outros também, mas esses são os principais, tá? Que sempre vai estar aparecendo aí nas cadeias orgânicas. Essa cadeia que a gente tem desenhada, ela é homogênea, né? Porque ela não tem heteroátomo, só tem um carbono e um hidrogênio, né? Então ela é homogênea. A homogênea é bem fácil de identificar. Essa primeira aqui, ó, ela tem oxigênio, mas o oxigênio não está no meio de carbonos, então ela é homogênea. Esse caso aqui também é homogênea. Tem o nitrogênio, mas ele não está no meio de carbonos. Essa aqui tem o bromo, mas o bromo está na ponta, então não é heteroátomo. Esse caso aqui também não é heteroátomo, não é heteroátomo. E essa aqui nem elemento diferente tem, né?
é homogênea. Agora, a heterogênea, né, possui o heteroátomo entre carbonos. Ele está aqui, ó. Esse é um exemplo de heteroátomo. Já foi firmado essa definição. E aqui tem vários exemplos, né? Olha uma situação aqui onde o enxofre aparece, ó. O enxofre, ele tem um comportamento semelhante aqui ao oxigênio. Ele faz uma ligação aqui de cada lado, o enxofre só faz duas ligações, né? Igual o oxigênio. Agora, o nitrogênio, olha, ele já faz três ligações, ó. Então fiquem bem atentos a isso, ó. O nitrogênio sempre tem que fazer três ligações. Então, guardem isso. Carbono, quatro ligações. Oxigênio, duas ligações. Enxofre também duas. Fósforo, três, é igual ao nitrogênio. O hidrogênio, uma ligação somente. Cloro, uma ligação. Bromo, uma ligação, né? Que são os halogênios. Aqui, quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono, né? Então, a gente sabe que os carbonos, eles se ligam entre eles mesmos, né? Só que eles podem fazer ligações simples, dupla, ligação tripla, entre eles mesmos. Quando só tem ligações simples entre os carbonos, né? Essa dupla aqui não conta, porque não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio, então não conta. Então, como ele só faz ligação simples entre eles, então a cadeia é saturada. Olha quantos exemplos aqui, né? Essa aqui, ó, saturada, só tem ligações simples. Essa aqui também é saturada, porque a dupla está entre carbono e N, então não caracteriza. Todas essas situações são cadeias saturadas. Gente, essa palavra saturada, só para fazer aí uma ponte, quando você observa no rótulo dos alimentos, né, a questão lá da gordura saturada, né, tem a ver com isso. A gordura saturada é aquela gordura que só tem ligações simples, né? A ligação simples é uma ligação muito difícil de ser quebrada. E agora já a ligação dupla e a ligação tripla já é mais fácil de quebrar ela. Então, aonde tem essas insaturações, a molécula se quebra. Então, as moléculas de gordura insaturada são melhores do que saturada, né? E quando o alimento tem gorduras poliinsaturadas, então quer dizer que tem várias insaturações, várias duplas, várias triplas na mesma molécula, então isso é melhor ainda, é mais benéfico. Então é isso que acontece com os óleos, né? Então óleo é melhor do que gordura. Óleo ele já é mais uma molécula maior, com insaturações, né? Então isso deixa o óleo melhor do que a gordura, né? O nosso organismo principalmente tem dificuldade em quebrar as gorduras saturadas, por isso que elas se acumulam no nosso organismo, na forma de barriga, na forma de banha. Então aqui as insaturadas, né? As insaturadas aqui, aí a gente tem ligação dupla, ligação tripla num composto, e pode ter dupla e tripla na mesma cadeia, então isso é uma característica, hein? Só que é aquilo que a gente sempre reforça, entre, tem que estar no meio de carbonos, tá? Para ser insaturada. Aqui tem vários exemplos, né, novamente. Então a ligação tripla aqui está no meio de carbonos, essa ligação dupla está no meio de carbonos e assim sucessivamente. Então a gente identifica essas situações. Bom, tem essa atividade aqui, eu peço que vocês copiem ela. Como ela é de alternativas, vocês só vão responder aí no caderno de vocês a que for a correta, tá? Então desenha a cadeia, ó, veja que essa cadeia aqui ela está desenhada da maneira detalhada, né? Então ela pode estar escrita assim também. Se você quiser escrever ela assim, pode, ó. Beleza?
Essa cadeia, a gente percebe o seguinte, ela é aberta, todas elas têm essa opção. Duas têm a opção ramificada e duas não, né? Então aí isso é um critério aí de distinção, né, entre uma e outra. Então vamos observar. Para ser ramificada tem que ter carbono terciário ou quaternário. Essa cadeia não tem isso. Esse carbono aqui, ó, esse carbono ele é um carbono que só está ligado com um carbono, ó. Então ele é primário. Esse aqui também é primário. Esse é primário, primário, né? Então na realidade essa cadeia só tem carbono primário. Então ela não pode ser ramificada. Então a gente já descarta a A e a D. Só fica B e C. Agora ficou fácil, né? 50%. Essas duas aqui têm a possibilidade de normal. Agora, uma é homogênea e aí a outra é heterogênea. Aí, né, gente, ficou moleza, né? Olha o heteroátomo aqui, ó. O heteroátomo está ligado com dois carbonos, ó. No meio de dois carbonos. Então, letra C. Alternativa correta é aberta, normal, heterogênea e saturada. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Questão moleza, né? Questãozinha, mas é uma questão típica assim de classificação. É isso, não tem mais que aí. Alternativa C, né? Correto. Atividade 2. Então, vamos lá. Só que essa cadeia aqui, gente, aliás, esse exercício aqui é um exercício de somatória, tá? Podemos encontrar isso também na nossa avaliação, tá? Exercício de soma, de somar aqui as opções corretas. Então, nesse caso aqui, vocês vão fazer isso, copia a cadeia. Ah, comentando aqui um detalhe, ó. Isso aqui, ó, essa ponta e essa ponta são simplificações. Então, em vez de você descer aqui com mais dois carbonos e 5 hidrogênios, por exemplo, CH2 e CH3, então a gente simplifica assim, ó, C2H5. Então aqui continua mais dois carbonos para baixo. E aqui continua mais 6 carbonos para baixo, né? Então, para não ficar desenhando esse punhado de carbono e punhado de hidrogênio, a gente faz essa simplificação, tá? Isso é comum de aparecer nas cadeias orgânicas. Então, copia essa cadeia aqui, tá? Outro exercício aí, atividade 2. Copia e vê aqui quais são as certas, né? E copia as que forem as certas, as que vocês acharem, né? Que são as certas aí nesse caso. Ok? Vamos lá. Essa ficou um pouquinho mais difícil, mas é para a gente praticar mesmo. Ela, de início, a gente já identifica o quê? Que ela é uma cadeia ramificada, porque ela tem muitas pontas. Ela tem aqui, vamos ver quantas pontas ela tem. Só para a gente atentar isso. Ó, tem uma ponta aqui, outra aqui. Aqui vai ter uma outra ponta, não vai ser aqui, porque ela vai continuar, né? Mas ela vai ter outra ponta aqui e outra aqui, ó. Então ela tem 5 pontas. Todas essas pontas são de carbonos. Então é claro que essa cadeia é ramificada, né? E outra definição também, esse carbono aqui é terciário, ó. Esse aqui é terciário, esse carbono aqui é terciário, então tem 3 carbonos terciários. É claro que a cadeia é ramificada, então essa aqui está certa. Aí a cadeia é considerada insaturada. O que é uma cadeia insaturada, gente? O hidrogênio não faz ligação dupla. O hidrogênio só consegue fazer ligação simples. Então esse hidrogênio está colocado aqui pela questão da representação, mas a gente sabe que a dupla não é ligada nele, tá? Então essa cadeia ela é insaturada sim, tá? Então, ó, aí é uma questão de observação, né? Então essa aqui também tá certa, ó. A cadeia é insaturada. Embora apresentando somente uma dupla entre carbonos,
ela já é insaturada. Bom, como a gente comentou aí, pessoal, a hibridação sp3 é aquele tipo de hibridação quando ocorre somente que você tem ligações simples na cadeia e entre os carbonos, ou entre carbono e hidrogênio. Então, ou seja, é o tipo de ligação que ocorre somente com ligações simples. E como essa cadeia ela é insaturada, você tem ligação dupla aí entre carbonos, então aonde está aqui a dupla não é sp3, vai ser sp2. Então aqui está afirmando, ó, só existem carbonos com hibridação sp3. Então não é real, né? Se a afirmação fosse assim, essa cadeia apresenta uma hibridação sp2, aí estaria certo, mas não é o caso, né? Então essa aqui está errada. A cadeia possui 3 carbonos secundários. Vamos ver, né? Tem que ver se tem carbono secundário, quantos tem, né? Nessa cadeia. Então vamos apagar aqui para a gente ver isso certinho. Vamos apagar aqui. Então, olha só, o som de vocês, o professor não escuta direito. Então vamos para a próxima, né? Aí, ó, aqui tem a correção, né? Só essas duas que são as certas. Então, o que estudamos nessa aula, né? Compreendemos as diferentes classificações das cadeias carbônicas, entendemos o que é um heteroátomo. Ó, o professor colocou uma simplificação aqui, tá? C2H5, então quer dizer que isso aqui vai descer mais 2 carbonos aqui para baixo. Tá? Esse é o desenho. Então vocês vão colocar os hidrogênios, deixa a cadeia certinha, primeiro postulado em ordem, e classifiquem os carbonos. Então, classificar carbono é colocar quantos carbonos primários tem, total, né, de primário, o total de carbono secundário, total de carbono terciário e o total de carbono quaternário. Quem não lembra, procura aí no caderno aí a resolução disso que a gente já fez e classificar a cadeia, né? Classificação da cadeia. São aquelas 4 classificações: aberta, homogênea, heterogênea, né? Então, a classificação da cadeia. E uma última coisinha que a gente precisa saber, que é a fórmula molecular. Vocês lembram o que é a fórmula molecular? Essa fórmula que está desenhada aqui é a fórmula estrutural plana, a FEP. A fórmula molecular é a FM, né? Que a gente coloca o total de carbonos e o total de hidrogênios. Confere? Pessoal, senão vai passar o tempo aqui, tá? Então veja bem, colocar os hidrogênios, né? Então nós vamos ter aqui 3 hidrogênios, pontinha, né? Esse carbono já faz 3 ligações, cabe um hidrogênio somente. Aqui já tem 4 ligações, fica sozinho o carbono. O oxigênio, 2 ligações, tá certo? Esse hidrogênio, esse carbono aqui fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios. Aqui 2 hidrogênios também. Aqui já tem 3 ligações, cabe um H somente. Aqui vai caber 2 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui na ponta. 3 hidrogênios aqui. E 2 hidrogênios aqui, tá? Bom, feito isso, a gente vai classificar os carbonos, né? Essa simplificação aqui, vamos escrevê-la de outro jeito, para a gente visualizar isso aqui certinho. Aqui vai ficar CH2,
e mais uma pontinha aqui de CH3. Ó. Então é isso que significa aquela simplificação. Então vamos ver os carbonos agora, né? Quantos carbonos primários a gente tem? Ponta, carbono primário, que é carbono primário, outra pontinha aqui primário e outra pontinha aqui primário. Esse carbono aqui, ele também é primário, porque ele só está ligado com um carbono. Tá? Então esse aqui também é primário, porque ele só está ligado com este carbono. Então primários tem 1, 2, 3, 4. 4 primários. Secundários, vamos fazer aqui de outra cor. Vamos fazer de amarelo. Os secundários agora. Esse aqui é secundário. Esse aqui é secundário. Tá ligado com 2. Esse aqui também é secundário. Esse outro aqui é secundário. Esse aqui é secundário. E esse aqui é secundário. Então, secundários a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 secundários. 6 secundários. Tem carbono terciário, pessoal, nessa cadeia? Acharam algum terciário aqui? Sim, né? Sim. Tem um terciário aqui, ó. Ó. Então, terciário tem um só e não tem nenhum quaternário. 0 aqui. Bom, classificação da cadeia. Classificação da cadeia é uma cadeia aberta. Então, a primeira classificação que a gente vai colocar aqui. Deixa eu escrever de outro jeito aqui, porque assim fica ruim. Deixa eu abrir o texto aqui. Ela vai ser uma cadeia aberta. Ela tem heteroátomo? Sim. Sim, tem um heteroátomo. Olha ele aqui, ó. O oxigênio aqui no meio de 2 carbonos. Então, se tem heteroátomo, ela é heterogênea. Ela é uma cadeia saturada? Saturada é quando só tem ligações simples. Ela Insaturado. é insaturada. Oi? Os carbonos primários que estão de rosa, né? Isso. Eu acho que tem 5. Ah, é, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é, o professor colocou 4, né? É 5. Tá certo. Joia. Obrigado. Bom, como essa cadeia ela é insaturada, porque ela tem uma dupla, né? Então vamos escrever aqui. Ela é insaturada. Tem uma ligação dupla. Qual outra classificação que falta a gente colocar aqui? São 4, né, que a gente tem que colocar. Faltando uma. Ela tem um carbono terciário, então isso já deixa ela ramificada. Tá certo. Essa é a classificação que a gente tem para ela. Bom, e a fórmula molecular? Como que vai ficar? Quantos carbonos tem essa cadeia ao todo? Se a gente somar aqui, ó, como a gente fez a classificação aqui, ó, dos carbonos, basta a gente somar aqui, deu 12. Então é C12. E quantos hidrogênios a gente tem? Agora tem que contar. Então vamos contar, ó. Contar os hidrogênios agora. Tem 3 aqui, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 21, 24. Confere? Então, 24 hidrogênios. E está faltando a gente colocar o quê? Então, um oxigênio somente. Opa. Um oxigênio. Então, essa é a molecular, ó. C12H24 e o oxigênio.
Beleza, pessoal? Entenderam esse exercício? Sim. Então, tranquilo. Então, essa aula está gravada, depois o professor vai postar lá no... Tchau, pessoal.